Mahanai. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah. Shalom, shalom, eu sou a Morá Hayá, estamos de volta em nosso canal Mahanai. Hoje vamos estudar o último capítulo de Gálatas. Vamos fechar o livro, né? A carta, a epístola de Gálatas que Shaul escreveu para os convertidos ali na região da Galácia. Vamos fechar e na próxima semana, se o Eterno permitir-nos, Bezrat Hashem Bli Neder, estaremos iniciando o livro de Atos. Eu disse para vocês que depois de Atos iríamos seguir por Romanos, Coríntios, mas eu pensei melhor e nós vamos então introduzir com Atos. Após Atos, se o Eterno permitir a nos vida, nós iremos então iniciar com o cabeça da congregação de Yeshua, que é Yaakov Hatzadik, o irmão de nosso mestre, o Tiago. Então nós vamos partir para a carta de Tiago, depois de Atos. E após isso nós vamos estudar Kefa, porque Kefa é o segundo depois de Tiago. Nós vamos seguir a hierarquia. Okay? Depois que nós seguirmos a hierarquia de Kefa, nós iremos para Yohanan. Temos epístolas de Yohanan, primeira, segunda e terceira epístolas de Yohanan e Reizayon, a revelação dada, a visão dada a Yohanan por Mashiach, né? Trazida por um anjo, um mensageiro, que Hashem revela para Mashiach todas aquelas coisas e ele passa para o mensageiro e o mensageiro fala com Yohanan. Então nós vamos seguir a hierarquia dos pais, né? Dos mestres, os nossos, que são os Rav, né? Os três juízes da congregação de Mashiach, daquele relato de Yeshua. Então, Yaakov, que era a cabeça, Kefa, que é o Pedro, Shimeon. Depois iremos para Yohanan, finalizando Reizayon. E aí, voltamos para Shaul, porque destes três aí, depois o maior é Shaul. Então, nós vamos voltar para Shaul, Romanos, Coríntios e assim até a vontade de Hashem. Diante dele, nós estaremos então lendo cada passuca aqui, tentando trazer uma clareza maior conforme a Torá, o escrito dos nossos pais, aqueles que verdadeiramente fundaram a congregação de Mashiach, que são judeus, cumpridores de Torá, certo? E também tinham a mensagem da redenção do povo que estava caído, do povo que estava jogado para fora, ou seja, tinha o caminho de volta para os que já estavam cortados. Baruch Hashem. Então vamos iniciar. Gálatas capítulo 6, passuque 1. Irmãos, o homem que chegar a ser surpreendido em transgressão da Torá, e aqui que nessa transgressão seria o ato de cometer erros, pecados, deslizes, ou seja, o homem que transgredir no seguinte, Hashem diz faça e ele não faz, ou Hashem fala não faça e ele faz, certo? Vocês que são espirituais, corrigiu o tal com ruach de mansidão. Então, olha só, a instrução de Shaul. Então, dentro da congregação ali, quem errar, porque vou dizer para vocês aqui que é impossível errar, não é impossível. A gente tem que ter cuidado, mas pode ocorrer o erro. E Shaul diz que é para corrigir. Shaul não disse aqui que é para deixar para lá, não, tudo bem, tá tranquilo. Não, Shaul diz corrigir. Como que vai corrigir? Com um movimento manso, ou seja, com uma ruach mansa, com uma fala. A ruach é o vento, a voz, certo? E olha por ti mesmo, para que tu não sejas tentado. Olha só o que Shaul está dizendo. Quando você enxerga o outro, é o que os rabinos de hoje ensinam também. Tem uma instrução. Quando eu vejo o mal no outro, é porque eu tenho aquilo também. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Satã que tem na gente, ele assanha com o Satã do outro. Então, não é que a gente
Ah, eu sou super 100%, por isso eu vejo mal em todo mundo. Não. Se a gente for super 100%, fica igual Yitzhak, fica cego. Yitzhak, ele era tão sagrado que ele ficou cego. Ele não estava vendo mal nem em Esav, gente. E olha que Esav era uma cobra, literalmente na frente dele, ele não via. De tão sagrado que Yitzhak era. Ali era muito sagrado. Então não é isso. Não é você ser santo que você vê o erro no outro. Pelo contrário. É porque você tem Yetzirah também. Aí o Yetzirah seu, o que ele vai fazer? Ele tem ciúme, ele é nojento. O Yetzirah da gente, ele é nojento. Então ele vai futucar. Ele vai falar, olha lá, tá vendo não? Olha o que tá fazendo. Ei, olha lá. Tá dizendo que é e não é. É o Yetzirah que futuca a gente pra ver o Yetzirah do outro. Entende? Então o que a gente vai fazer? A gente não vai. Não é, foi o Yetzirah. Cala a boca, Yetzirah, deixa ele lá. Não é assim também. Então você viu, o Yetzirah te acendeu, você, ó, tô vendo você também. Tô de olho em você. Viu? Eu vou lá falar com ele, mas fica quieto você. Você fica quieto aí, você não vai falar nada, quem vai falar é eu aqui, o Aruach. É Aruach de mansidão. É a Yetzirah Tovo que vai agir. Não é o Yetzirah. O Yetzirah cala a boca, você já tá, viu? Você viu, né? Legal, vai ficar quieto. E aí você vai instruir o outro e vai cuidar com este lado perverso seu que viu o mal no outro, para que ele também não se manifeste e faça mal pro outro. Faça mal para você mesmo. Porque o mal que existe em nós, gente, ele só vai fazer o mal. Ele não vai fazer o bem. Ah, poxa, o mal que tem em mim é tão bonzinho que ele mostra o erro do outro para eu corrigir. Não, ele mostra o erro do outro para tu achar que tu é melhor que o outro. Entendeu? Ele mostra o erro do outro, sabe pra quê? Pra tu ficar acusando o outro, jogando maldição no outro, enfeitiçando o outro, jogando Ainará no outro, jogando Lachonará no outro. É pra isso que ele faz tu ver o outro errado, pra tu errar. Por isso que Shaul tá ensinando. Ele mostrou, agora tu fica... Tu tenha bastante cuidado pra tu não fazer Lachonará, tu tenha bastante cuidado pra tu não jogar Ainará, tu tenha bastante cuidado pra tu não virar um Bilam orgulhoso, cheio de erro. Ah, eu falo com Deus. Entendeu? Ele lhe mostra e tu... Ô, meu filho, ó, tu lembra que nós estudou no ano passado sobre isso? Vai fazer essas coisas porque depois vem tal coisa assim, vai lhe machucar, meu filho. É assim. Entende? Então eu tô aqui trazendo a Torá, por exemplo, eu não tô aqui falando especificamente pra ninguém, gente. Não tem como. Mas se eu futuquei alguma coisa em tu aí, entenda. Esse futucamento aqui é com amor, que é pra tu... Então, a Hashem tá te dando agora aqui uma chance de tu entender a verdade plena da Torá, nesse sentido. De que quando a gente vê o mal em outro, é porque a gente tem o mal dentro de nós também. E isso nos faz ser mais humildes. Isso faz a gente ter mais cuidado. Acender as antenas. Falar, opa, olha só, então quer dizer que o outro é fofoqueiro. Então, se eu não ter cuidado, eu vou virar fofoqueira também. Então eu não vou falar pra ninguém que ele é fofoqueiro. Não vou. Vou falar com ele, só com ele, a respeito de fofoca. Nem a respeito dele. É a respeito de fofoca, que fofoca é ruim. Fala a respeito do Yetzirah e não a respeito da pessoa. Entende? Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Torá de Mashiach. Ai, essa é a Torá de Mashiach. Então o que Mashiach nos ensina? A Mashiach, para poder tirar a gente desse careta maldito que a gente se enfiou. A gente tem que definitivamente ser semelhantes ao Todo-Poderoso. Amar incondicionalmente. Querer ajudar. Querer o bem. Promover a paz, a shalom. Continuando. Pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, quando a gente deixa o Yetzirah, que eu te falei, assanhar, ah, não, o outro é fofoqueiro, olha só, tu viu, fulano é um fofoqueiro, virei uma fofoqueira. Ao invés de eu, ir lá ajudar a criatura que está em fofoca, eu me tornei semelhante a uma fofoqueira. E o meu Yetzirah, no caso aqui do exemplo, venceu. Então foi um engano meu achar que eu era melhor que o outro, que eu me tornei igual ou pior. Por quê? Porque a gente sabe que Lachonará
toca 3, ela não toca. Ou seja, tocou o de lá, tocou o que eu falei e desgramou, tocou com a pessoa. Vou tirar eu, gente. Tocou a criatura fofoqueira, tocou o outro fofoqueiro e tocou o que tá escutando a fofoca, se tornou fofoqueiro também. Então lá só tinha um, agora tem 3. Entendeu? Então, uma coisa pior. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de exaltação somente em si mesmo, e não em outrem. Ou seja, então, a questão da fofoca, né? Então, o Yetzirará mostra o outro lá que é fofoqueiro. Então, o que você vai fazer? Faz uma prova. Peraí, ele é. O que é fofoca? Fofoca é isso e isso. Então, não vou fazer. Vou falar com ele sobre fofoca. O mal que é a fofoca, para ele poder acordar diante da situação dele. E cessou. Pronto. Ele vê com Hashem, ele se resolve. Você não pecou, você não fez fofoca. Você não falou mal dele, você falou mal da fofoca e não dele. Então você fez tudo certo. É assim. Não é fácil. Por isso que a gente de vez em quando vai errar. E aí tem que vir alguém com shalom falar com a gente, como eu estou explicando aqui. É um ciclo infinito de elevação, expansão de consciência, sabe? Transformação de mente, de ótica. E nisso a gente se redime. No final das contas, como eu disse no outro shiur, o paraíso é aqui mesmo. Ou seja, você só vai ver ele. É porque a gente não vê, porque a gente está envolvido para clipar. Um Yetzirará meu, o Yetzirará do outro, o Yetzirará do que vai vir. Só fica olhando para o mal, olhando para a negatividade. Quando a gente parar de focar na falta, no mal e na negatividade, e começar a ampliar o horizonte para a luz, literalmente você já vai estar vivendo a eternidade, como eu falei no Shabbat passado. Para o Hashem. Versículo 5. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Isso mesmo. Ou seja, no final, na hora que todo mundo fosse apresentar diante do Criador, Hashem não vai pedir a conta do fofoqueiro de lá, nem do outro fofoqueiro que eu fiz cá. Ele vai pedir a conta minha. Certo? Então eu tenho que ver qual a decisão que eu fiz, qual foi a atitude que eu tomei, e Hashem vai então me julgar conforme a minha atitude para mim, a consequência é para mim, tudo assim, dessa forma. Ah, mas ele falou mesmo? Na hora do julgamento dele lá, ele recebe a sentença dele. Hashem vai falar com cada um individualmente. Ah, mas ele falou. Não tem isso de ele falou mesmo. Ah, mas eu tô certa. Versículo 6. E o que está sendo instruído na palavra, na Torá, eles colocam palavra em português, mas o que está sendo instruído na lei de Deus, na Torá, naquilo que Moshe Rabbeinu trouxe escrito, e depois oralmente também os sábios para nós. Faça participante em todas as boas obras aquele que o instrui. Ou seja, então, Hashem, que é o instrutor de todos nós, ele tem que participar da nossa maneira de agir. Então, como que Hashem participa numa situação dessa? Como eu disse, vai chegar para quem está nessa situação, que é o irmão, que você tem que advertir, mas de uma forma como Hashem possa participar. Hashem participa de coisa negativa? De fofoca? Não. Hashem participa de acusação, de maldade, de extermínio? Não. Hashem vai participar com amor, com shalom, com luz. Então você vai chegar na pessoa e vai iluminar aquela pessoa. Como é que eu ilumino alguém? Trago conhecimento. O conhecimento é a luz, gente. Então, se eu explico para aquela pessoa, fulano, você sabia que feitiço, por exemplo, feitiço, que a gente pensa que é feito só, né, de panela, com animais, com vela, não sei o quê. Ele é feito, na verdade, com palavras. Então, eu estou trazendo uma luz para aquela pessoa. A pessoa, feitiço é feito com palavra? Feitiço é feito com palavra, feitiço é feito com olho, feitiço é feito com a vontade, com desejo. Desde até agora, olha só, até agora eu não ofendi a pessoa de jeito nenhum. Eu tô falando do feitiço, como é que ele é feito. E aí eu falo assim, olha, quando a gente, por exemplo, a gente pensa mal de alguém, ou a gente olha com inveja, ou a gente fala de alguma coisa de alguém, qualquer coisa que a pessoa ganhou, que a pessoa conseguiu, ou que a pessoa não devia conseguir, alguma coisa negativa, a gente faz feitiço. Olha só, eu trouxe o quê? Luz! Eu trouxe conhecimento pro fofoqueiro lá. Aí agora o fofoqueiro, se ele quiser, ele tem que querer.
Ele vai ligar o Lé com o Cré dele. Ele vai ligar um neurônio dele com o outro lá, fazer uma sinapse, fazer uma plasticidade lá, né? Uma plasticidade, ele vai ter um insight, né? Aquilo vai crescer dentro da cabeça dele, uma ideia, e ele vai falar, poxa, eu tô fazendo feitiço. E aí pronto, e agora eu falo assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses pecados são muito perigosos. A gente pensa que não tá fazendo um pecado grave muitas vezes, e tá um pecado muito grave. Pronto! Acabou! E agora essa pessoa já tem a luz da Torá, essa pessoa já tem uma instrução, essa pessoa já tem uma verdade, e ela se vira, e você vai ver sua vida, você não tem nada com a vida dos outros, você tem a sua. Versículo, e assim o que aconteceu com isso? Hashem participou, porque a luz veio, o conhecimento veio, ali o insight chegou, aí agora a pessoa tem que ser um vaso apropriado para ela receber essa luz. Assim acontece com o nosso também. Entendeu? Alguém vem, joga uma luz na nossa cabeça, e a gente tem que trabalhar aquilo, deixar aquilo entrar, fazer a conectividade com a luz, uma similaridade de forma, vibrar junto com Deus e se tornar luz. Ser vaso apropriado para Deus. Isso vale para mim, vale para o fofoqueiro lá, vale para o outro que Halila não vai virar fofoqueiro, que não vou passar para frente, entendeu? E aí morreu ali, morreu Bahia, fala igual que a gente fala aqui na Bahia. Morreu Bahia. Versículo 7. Não vos enganeis, Elohim não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, assim também se fará. Então, olha só. O que é que eu semeei nesta atitude de trazer o conhecimento? Eu semeei a luz, eu semeei conhecimento, eu semeei instrução, Torá. Eu semeei conexão com Hashem. O que é que eu vou colher? Luz, conhecimento, conexão. Hashem vai enviar outra pessoa de lá para fazer comigo a mesma coisa que eu fiz com o outro. Porque é assim que funciona. E assim eu vou me clarear também com outra pessoa. É assim que funciona. Aí agora, se eu fizesse o contrário, eu não. Se a pessoa faz o contrário, vai lá e faz fofoca daquele. Então ela plantou o quê? Ela plantou o mal, plantou Lachonará, feitiçaria. O que ela vai coletar? Outra pessoa vai fazer fofoca dela. Vai trazer Ainará, feitiçaria, inveja. Tudo que ela fez, a transmissão, aquilo vai voltar. Olha o ensino de Shaul, maravilhoso, Baruch Hashem, Torá pura, viu, gente? Shaul ensina Torá, Shaul não ensina outra coisa, não. É Torá mesmo. Versículo 8, porque quem semeia sua carne, da carne ceifará corrupção. Quem semeia, ele fala da carne aqui, está escrito carne, mas é Yetzerará. Quem semeia o Yetzerará, a inclinação maligna, quem semeia o mal, quem semeia aquilo que está na Nefesh, que é o Satã, quem semeia a semente da serpente vai coletar o Satã, o desvio, o engano, o mal. Agora, continuando, mas quem semeia Naruach, ou seja, quem semeia a Yetziratovo, aquela inclinação para o bem, o movimento de Hashem, quem semeia isso vai ceifar a eternidade. Então, se eu planto a semente de luz, que é eterna, que Hashem é eterno, eu vou coletar a luz eterna para mim, para minha alma. Lindo e simples. Agora o povo fica na religião botando nome, que é uma outra entidade que tem que botar o Espírito Santo, não sei o que. Gente, é só o movimento de Deus, é só isso. É só a instrução de Deus, é só a vontade de Deus, é só a iluminação de Deus, é só a Torá de Deus. Entendeu? Baruch Hashem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos. Ou seja, em algum momento isso vai vir. Você planta hoje uma tamareira, só vai coletar tâmara daqui a 70 anos. Ou seja, depende do plantio, demora para vir o fruto mesmo. Ou seja, tem toda uma subida, né, de mundos para descer aquela luz também. Ok? Mas vem. Com certeza vem. Nós somos, gente, faísca divina, fica calmo. Morre nesse corpo, tem um outro corpo para levantar, fica em paz, ninguém aqui vai ficar sem coletar não, todo mundo vai coletar, se não coleta nessa vida, coleta na outra, tem muita gente coletando, todo mundo está coletando nessa vida o que plantou na outra, com toda certeza. Versículo 9, e não nos, já li, versículo 9, continuando, se não houvermos desfalecido, ou seja, você só não vai coletar, esse desfalecer aqui, gente, não é morrer na carne no corpo físico não, viu? A gente só não vai coletar o bem que a gente plantar se a gente parar de acreditar, de manter ali, a emunar naquele bem. Por exemplo, fazer Halila, a careta. Uma pessoa, ele vai indo no caminho de Torá, tá plantando bem.
Daqui a pouco essa pessoa faz Halila, ela vai e faz, né? Ela muda, ela não quer mais Hashem, ela despreza Hashem. Então, todo aquele plantio que ela fez, ali não tem mais o que fazer. Ela perdeu. Por quê? Porque ela desprezou, ela desfaleceu, ela largou para lá, ela desistiu da luz. Então, aí é o pecado chamado Yush. Nós já estudamos aqui no canal. Não tem jeito. Ali é o corte completo, não tem retorno, não é nem peixe, gente. Peixe, que é o careta, ainda tem um jeito, Yeshua tem um jeito para peixe. O corpo físico morrer dá um jeito para peixe. Mas o Yush não tem jeito. Nem corpo físico morrer, não tem jeito. Entende? É isso que Shaul está falando aqui. Não é, então não tem reencarnação, não. Shaul está falando aqui que quando morrer, não tem como coletar. Gente, não, seja, a instrução da Torá é algo que está aqui, é codificado. Eu falei para vocês, o livro mais codificado, os escritos mais codificados que tem é a Brit Hadashah. Porque é os escritos que o povo de Mashiach trouxe. Nem Zohar é tão codificado. A gente estuda Zohar, é codificado, codificadíssimo. É difícil, não é fácil também. Mas a Brit Hadashah é mais difícil se você não ter. O estudo de Zohar, por exemplo, você não entende Brit Hadashah. Não entende, não. Começa a ler Peshat e cortar as verdades e dizer que não é, que não é. Primeiro, tá no português. Segundo, é Peshat. Ok? Então vamos ler com elevação de alma, inteligência e consciência aberta. Binar, meu povo. Versículo 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da Emuná. Olha só o que Shaul está falando. Nós temos que fazer bem para qualquer ser humano, mas principalmente para aquela pessoa que já está no meio convertido ou da família de Israel, que é um judeu. Você não pode de jeito nenhum maltratar. Porque o mandamento, meu povo, é ame o próximo como a ti mesmo, da família do teu povo Israel. É assim que é o mandamento, ninguém lê o resto. O povo não lê o resto do mandamento, tá na Torá. Vai Krá 19. Então, principalmente, então assim, vamos conversar aqui. Qual é o próximo ser menos, nunca na vida pode fazer mal? Quem é casado? O marido ou a mulher dele. Não podemos fazer mal para nosso cônjuge, porque automaticamente está fazendo mal para nós mesmos. Depois, mãe e pai. Mãe e pai, não pode. Filhos, não pode fazer mal pro seu filho de jeito nenhum. A pessoa que faz mal pro filho já era para ele. Não pode. Porque é muito próximo. Quanto mais quem tá próximo, a gente tem que ter cuidado com essa pessoa. Continuando aqui. Versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevo com minhas próprias mãos. Olha só o que ele tá falando. Eu tô escrevendo para vocês grandes letras. Não é uma coisa simples. Então quem desfalecer, morreu, enterrou ali no chão. Shaul não tá falando idioma simples, não, gente. Tá falando coisas celestes, coisas magnânimas. Ele tá falando aqui, Cabalá pura. Shaul é cabalista, ok? Certo? Entenda, ele tá falando coisa grande. Tá dando até um aviso aqui, ó. Vocês não vão ler isso aqui, gente, simples, não. Vocês leem isso aqui que eu tô falando pra vocês, coisa grande. Não pode escrever tintim por tintim, que isso aqui vai cair na mão do inimigo, meu povo. Tu acha que quem entregava essa carta aqui, os guarda lá, tu acha que o centurião lá que tomava conta da prisão, ele não lia isso aqui, meu povo? Vamos deixar de ser criança, pelo amor de Deus. O cabra tá preso. O cabra vai passar um recado lá pra família dele lá fora, pros amigos dele. Tu acha que o delegado não vai ler? Não, pô, deixa sigiloso aqui. Não é assim não, filho. Primeiro vai passar pela revista dos guardas, tudo. Isso aqui fala mal do governo? Vamos ver se eles estão fazendo um motim aqui. Vamos ver se ele está levantando o povo contra Roma. Vamos ver aqui que ele está falando contra o povo que não é israelita, que é das outras nações. Shaul tem que escrever em código, meu povo. Senão não passa a carta lá para frente. Não chega para nós. Assim é Risaiona, assim é toda a Brit Hadashah? Ou vocês acham que não, gente, ó, tá tudo bem, vamos sentar aqui e vamos escrever os escritos pro povo que vai vir depois. Ninguém vai mexer, nem vai alterar nada. E nem vai traduzir, vai deixar em hebraico. Pelo amor de Deus, a gente não acha uma folha em hebraico. Tocaram fogo em tudo. Fizeram uma cópia em grego, guardou, muito bem guardado, que eu sei, que a Hashem sabe, eu sei, eu acredito, tem a cópia original, tem. Mas não deixa a gente ver, jamais. Mashiach chega a ver, com fé na eterna, sim. Vai chegar a Brit Hadashah original na nossa mão. Vai chegar para nós a Aaron na Kodesh.
Aaron, lá que está escondida na montanha, lá que Irmiarro escondeu, vai aparecer com as tábuas lá dentro, com a vara fluorescente de Aaron, com a amendoeira e tudo, flor e tudo. Vai aparecer com o mano lá pro povo ver na hora que Yeshua chegar. Calma, na hora que Yeshua chegar, essas coisas tudo vai aparecer. Mas por enquanto, nós temos que passar pelo teste da emuná, sem ver, acreditar. A gente vai ficar com isso aqui mesmo, com português, e com a inteligência que Deus nos deu, binar, botar para produzir os neurônios, sinapses, plasticidade, né? Para poder a gente aparecer aqui na nossa mente insights, para que a gente possa vir a formar a sabedoria e sair do engano, pelo amor do Eterno, né? Que nós aqui é grande, nós não é criança aqui não. Baruch Hashem. Versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne. Olha só. Quem quiser mostrar boa aparência na nefesh, naquilo que está envolvido com o corpo, com a fisicalidade, preste atenção. Estes os obrigam a guardar preceitos humanos. Por quê? Porque ele, eu não faço nem assim se não tiver escrito para fazer. Ele está preocupado com isso aqui. Calma lá. Então você, como eu já expliquei 1000 vezes, a alahá humana, se tiver de acordo com a alahá de Hashem, com a vontade de Hashem, é nota 1000. Mas se ela estiver impedindo o fluxo da luz, não é nota 1000, ela é nota 0. E ninguém aqui tem que seguir, não. Versículo 12, continuando. Somente para não serem perseguidos por causa do madeiro de Mashiach. Olha só. Então, assim, essas pessoas, olha, nós não vamos errar nada que os outros lá falam para não fazer, porque senão eles vão matar nós, vai perseguir nós. Que eles fizeram mesmo, perseguiram mesmo. Preocupado com o corpo, preocupado com a vida terrena, preocupado em não morrer por amor à Torá que Mashiach trouxe de redenção. Vai ficar, então, preocupado. O que a gente planta, que Shaul ensinou aqui, ele planta a preocupação com o corpo, ele vai coletar o corpo dele. Depois, o quê? A alma podre, no chão, morrendo lá, os próprios vermes comerão. Não adianta nada. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que guardam Terreit Namussá, preceitos legalísticos, ou seja, aquilo que está assim, você tem que dar o dízimo até do coentro que nasce no canto da parede lá da tua casa. Não tem na Torá. Não tem na Torá. Okay? Olha só. Mas querem que vocês guardem para se engrandecerem em sua carne. Ou seja, nós estamos aqui, eu sou de sadico igual vocês, que rejeitou Yeshua. Que estão levando nosso povo para extermínio completo daqui uns dias. Templo queimado, o povo morto espalhado no mundo inteiro. Eu vou conseguir vocês, para eu não morrer na espada de vocês. Por uns 10 anos ali. Depois morre, que vai morrer de todo jeito. Os romanos vão matar. Continuando. Versículo 14. Mas longe esteja de mim exaltar, a não ser no madeiro de execução do nosso mestre Yeshua ungido, pela qual mundo está pregado no madeiro para mim e eu para o mundo. Ou seja, e Shaul falou assim, é o seguinte aqui, meu povo. Tudo que é o mundo, ou seja, tudo que é futilidade, tudo que está desligado da luz de Hashem, já está para mim, para Shaul no caso, e para mim também, Baruch Hashem, pregado no madeiro de Mashiach, ou seja, está morto, é para ficar preso lá, empalado, como a lança de Pinhas que nós estamos usando. O tempo todo. Não, há 2000 anos atrás já pegou, agora pode pintar e bordar. Não, tá preso 24 horas por dia o tempo todo. Olha só, essa é a pregação de Shaul Achalia, gente. Baruch Hashem. Versículo 15. Porque o Mashiach e Yeshua, estes preceitos humanos não têm virtude alguma, mas sim um ser, uma nova criatura, guardando a Torá. Meu Pai do céu. Vamos ler de novo. Versículo 5. Porque em Mashiach e Yeshua, essas instruções humanas que visam só o benefício humano, o orgulho, achar que é melhor que os outros, que é perfeito, que sabe mais, que é tzadik, que é direito, que não erra, que não sei o que é puro ego. Calma. Esse tipo de coisa não vale nada. Não tem nenhuma virtude diante do que a Mashiach fez. O que vale para Mashiach é o seguinte,
é uma pessoa, uma alma, um ser. É, então, ali uma novidade de vida, uma criatura nova, um nascimento novo. Ele largou todo o mundo, a futilidade, largou tudo. E agora ele nasce corrigido. Um Meshirim, Mashiach também. Ungido de Hashem. Gente, entenda. Não é fácil também, não. Por isso que a gente faz isso devagar. Não é chegando assim, deita ali, vamos fazer a circuncisão agora, dentro de 1 minuto. Porque a pessoa tem que aprender. A pessoa tem que caminhar. A pessoa tem que seguir, iluminar, elevar-se. Entende? Então tem um período para a pessoa poder conseguir. Mas é o quê? É cada dia um passo na frente. Cada dia uma caminhada. Cada dia um desejo. Cada dia uma vontade. Não é, eu acho que mês que vem. Não, deixa eu ver na próxima encarnação. Não, aí não. Olha só, continuando aqui. É o ser, uma nova criatura, guardando a Torá, guardando a instrução de Hashem, guardando a vontade de Deus, a lei de Deus, no sentido que Deus quer, a vontade de Deus. Versículo 16. E a todos quanto andarem conforme esta norma, olha só, Shalom e clemência sejam sobre eles e sobre o Israel de Elohim. Ou seja, Shalom está dizendo que quem andar nesta linha aí, de cada dia se tornar puro, sagrado, santificado para Hashem, se tornar o Mashiach, se tornar o Adão corrigido. Gente, todo mundo na Torá é isso que está fazendo, desde o próprio Adão lá. É isso que o povo está tentando, certo? Está tentando se corrigir. Cada dia é isso que a gente tem que conseguir. No fim, quando fala assim que o fim da lei, o fim da Torá é Mashiach, não é que acabou. É porque a conclusão de toda essa história aí da Torá é a pessoa ter esta consciência do Mashiach. Entende? É a consciência de que eu não vou mais utilizar o Yetzerará para nada. Ele vai ficar preso no madeiro. E agora eu vou usar só o Yetzeratov. Agora eu vou ser corrigido. Agora eu vou ver as coisas pelo lado positivo, da luz, da Shalom de Hashem, da clemência de Hashem, da bondade, da mansidão. É isso. O Yetzerará, ele vai ser anulado, empalado na lança da retidão. E aí, isso é a conclusão da Torá. Não, agora Yeshua morreu, já concluiu a lei, e agora o povo pode pintar e bordar. Por que o paraíso não apareceu quando ele morreu? Eu não entendo. Seja lógico e lógica agora. Por que que o céu não abriu imediatamente e todas as coisas foram transformadas depois da morte de Mashiach e todo mundo voltou a ser alma corrigida imediatamente só porque Mashiach morreu? Porque simplesmente aquele ato dele é para ser replicado por cada ser humano. Ali é o quê? Ali é como se fosse uma original de várias cópias, entende? Então eu tenho que ser uma cópia daquilo, você também. É para todo mundo se apanhar e empalar no pau? Sim! Mas no sentido da alma, entende? Da alma da gente, porque o trabalho, gente, é a alma. O trabalho é da alma. Então eu vou apanhar do romano? Vou. O miserável do romano vai me bater e bate muito. De todas as formas eles batem na gente. A gente não pode comer direito, que eles não deixam a gente comer, que as comidas sujas. A gente não pode andar na rua direito. A gente não pode ver ter um lazer direito. Tudo eles machucam a gente. Tudo eles machucam a gente. Tudo. O Romano tá batendo o tempo todo na gente. Ou vocês acham que não? Que o Romano tá te ajudando? Se o Romano estiver te ajudando, é porque tu é Romano também. Olha outro código aqui, pelo amor do Eterno, gente. Quem era cidadão romano era bem tratado. Vamos acordar, gente. Entende o que é Brita Hadashah, o que é Yeshua, o que é redenção aqui? Não é simplesmente alguém fez e eu vou ficar fazendo o que eu quiser. Eu não tenho redenção. A redenção é replicar o mestre. É o que Shaul falou, ser uma nova criatura, é se tornar Yeshua, sim. Você tem que se tornar um Yeshua. Os outros aí falam, o que fulano faria, né? Pra não falar o nome. Vou botar o nome Yeshua. O que Yeshua faria? Tá correto esse pensamento. Tá correto. Tá corretíssimo esse pensamento. Palmas. Dali tem luz nessa conversa. Aí tem luz, gente. Vamos tirar a luz, vamos tirar.
Vamos parar e pensar, olha, tem ali uma situação, que nem eu citei da questão da fofoca, né? É uma situação. O que Yeshua faria? Ele iria manifestar, então, uma fofoca adiante, ou ele ia lá acender a luz de Torá para aquele fofoqueiro? De uma forma como eu expliquei para vocês, sem ofender o fofoqueiro. Tá? E isso é se corrigir, é se tornar como Mashiach. Por isso que a gente tem que aprender como era o Mashiach. Mashiach não é um babaca, gente. Um babaca de roupa vermelha, cabelão de mulher, cara de mulher, barbinha fina e conversa mole, abraçando mulher nua. Como eu dá nojo de ver nos memes aí. A mulher nua, mal vestida, e o Mashiach beijando a testa dela, abraçando ela, como se ela fosse completa diante de Hashem. Não estou dizendo que Mashiach não pode abraçar uma irmã dele. Pode abraçar, mas a mulher com siniúto. Uma seguidora de Hashem e de Mashiach. Mashiach é um homem com cabeça coberta porque ele respeita Hashem. Cabelo cortado porque ele não era nazireu. Mashiach não fez voto de nazireu em lugar nenhum, eu não vejo. Não tem um voto de nazireu para Mashiach. Por que ele tem cabelo grande, então? Não tem cabelo curto. Cabelo de homem puro. Quem tem cabelo comprido é mulher. Entendeu? Então você tem que conhecer Mashiach. Mashiach não vestia vermelho. Vermelho na época de Mashiach era roupa de prostituta. Mashiach não era prostituto. Nem prostituta. Vamos respeitar Mashiach aqui. Negócio de manto vermelho, não. Roupa de homem. Cara de homem. Cabelo de homem. Conversa de homem. Tudo. Homem reto. Honesto, humilde, bondoso. Que se importava com as pessoas que não tinham nada. Ele ficava sem nada. Não é que ele não tinha nada, gente. Mashiach, quando tinha 30 anos que ele começou a trabalhar no serviço divino, que ele tinha que fazer da missão dele, ele era um carpinteiro bem sucedido, casado, honesto. Ele não era pobre, miserável, tinha casa, tinha esposa, tinha filho, tinha tudo. Vamos parar com essa brincadeirada de romano? Chega de romano. Mashiach é israeli, é judeu. E ele abriu a boca dele e disse: do judeu vem a salvação. Não é porque judeu é melhor que ninguém, não, gente. Não é por causa disso, não. É porque Hashem escolheu um povo que ele mesmo colocou para ser israeli, da família de Yaakov. Hashem que escolheu esse povo e deu a instrução dele. Essa instrução é a salvação. E Mashiach traz na sua vivência. Então a gente tem que aprender como ele se comportava. Então, se você se comporta como ele se comportou, pronto, acabou! Já resolveu! Não tem que subir monte, descer monte, pular de cima, não sei da onde. Só se comporte como ele se comportava e pronto! Vamos aprender a ser um Mashiach! É isso que você tem que ser! Ele disse o seguinte, olha a lahá dele. Um mandamento eu deixo para vocês. Que vocês amem uns aos outros e se doem pelos outros. Gente, não é simplesmente a questão física. Quando eu tô aqui, vocês acham que eu tô aqui? Ah, poxa, pra ela é fácil. Só a Hashem sabe a situação que eu tô aqui. Sabe? Não vou reclamar. Mas eu tô me doando literalmente pra trazer isso aqui. Porque eu não aguento mais essa mentira de Roma. Pra mim, eu não aguento. E eu não aguento pra vocês também. Ou vocês acham que eu não já sei o que eu tô falando aqui pra vocês? Eu já sei! Podia calar minha boca, então! E ficar quieta pra mim? Mas não! Eu tenho que me doar, eu tenho que tirar da minha saúde, do pouco de tempo que eu tenho, de minha liberdade. Eu tenho que tirar dinheiro meu, que eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar do meu dinheiro, eu tenho que tirar da minha força. Eu tenho que tirar de minha paz, de tudo que vocês possam pensar, pra estar aqui falando isso pra vocês. Isso que eu tô fazendo é o quê? O mandamento do mestre. E por que você tá sentado aí e não faz? E você acha que você vai ser redimido? Não vai, não. Viu? Não vai. Vamos terminar o livro de Gálatas. Baruch Hashem. Versículo 17. Daqui em diante ninguém me moleste. Olha só, esse homem é poderoso, Shaul Hashaliah.
porque eu trago no meu corpo as marcas de Yeshua. É o que eu disse, Roma tá batendo na gente. Vocês acham que é fácil ser judia num país como o nosso? Não, é discriminação completa. Você não tem nada. E o que você tem quer tirar. É briga, é desavença, é sofrimento, é nojo dos outros contra nós. Ou você pensa que a família afaga a gente, ou você pensa que a gente tem amigo. Tem nada. Tem chicote. A graça do nosso mestre Yeshua e do ungido seja, irmãos, com o seu Ruach. Você tem a Ruach de Hashem. Deixa que a bondade de Yeshua, que se doou por nós, esteja manifestada na sua Ruach. Chega de botar sua culpa em cima dele. O seu pecado sobre ele apenas. A sua transgressão, o seu erro. Ai, eu não posso, eu sou pecador. Ai, eu sou fraco. Morra! E cubra-se de sofrimento para sempre, eternamente. Então? Ou você pensa que será resgatado do mal sem se esforçar? Não! Assim seja, Baruch Hashem. Assim seja mesmo, Shaul. Assim seja. Chega de moleza aqui. Ou vocês pensam que é fácil? Não é fácil não. Eu digo pra vocês, vou continuar. Hashem é comigo. Não é fácil não. Eu tenho criança especial. Minha criança, ela necessita 100% de mim e do meu esposo. Eu tenho dificuldades financeiras, todo mundo tem, você tem também. Você vive num lugar onde a gente não tem nada pra comer, que seja bom, a gente tem que fazer se a gente quiser. E olha lá. É a marca do Mashiach. É a marca. Qual é a marca do Mashiach, meu povo? Cumprir Torá! Qual é a marca do Mashiach, meu povo? É cumprir Torá, meu povo. Ou tu acha que é o quê? Mashiach, Torá viva! Fazer a vontade de Deus, é isso que é marca de Mashiach? Tu tem? Tu tem? E por que tu acha que tu vai ser salvo? Hã? Baruch Hashem! Deixa o chicote comer! Deixa as costas abrir! Deixa! Depois virá a ressurreição dos mortos, Baruch Hashem! Virá a eternidade! Virá Shalom! Como a gente estudou! A gente planta a luz, essa luz vai ser colhida, meu povo! Fique em paz! Aquele que deu a força para plantar, também vai dar força para coletar. Pois ele, o Supremo, o Altíssimo, Hashem, o Criador de todas as coisas, ele não é mentira, ele é verdadeiro. E o que ele diz, ele cumpre. E se ele envia seu Mashiach, seu ungido, para resgatar a gente, eu, você, que estava tudo cortado, não é para jogar fora, não é. Vamos nos agarrar neste ensino maravilhoso de Shaul, Baruch Hashem, e vamos parar de molestar ele. Não vamos deixar molestar Shaul. Não vamos aqui no canal, aqui não deixo. Fala mal de Shaul Hashalia. Eu vi uma criatura uma vez falando mal de Shaul. Ele não gosta de Paulo, porque Paulo fala isso e aquilo. Pelo amor do Eterno. Quem não gosta da luz de Paulo, não gosta de Hashem. Porque Paulo brilha a luz de Hashem. Aqui nós vamos brilhar a luz de Mashiach, que vem através de seus talmidim, seus shilechim, seus enviados. Shaul Hashalia, grande, Baruch Hashem, grande Shaul, sim! E nós vamos estudar após aqui, Baruch Hashem, semana que vem, Atos dos Talmidim. Todos eles, tudo reunido, todo mundo junto. Baruch Hashem, a congregação toda, que lá toda. E depois vamos partir para os mestres, os grandes, os maiores. Vamos para Yaakov, a Tzadik, que morreu por amor a Hashem, seguindo a instrução de Mashiach, jogado de cima, lá do lado mais alto do templo, pelos hipócritas. E depois na queda ele não morreu de vez, porque a queda não foi suficiente. Eles pegaram uma grande pedra e destruíram a cabeça dele. Que suas almas sejam totalmente apagadas no mundo vindouro. Que não tenham! Malditos! Fizeram isso com um homem que era grande diante de Hashem e queria o bem de toda a humanidade, e não apenas de um grupo de pessoas hipócritas e egoístas que só querem para eles mesmos. Hashem é de toda a humanidade. Hashem é do mundo inteiro que quiser. Todos que quiserem a luz de Hashem podem-se através de Mashiach. Desta forma que Shaul está ensinando aqui, caminhando conforme a caminhada do mestre, pode retornar para seu Criador. Baruch Hashem, Shalom Lehitaú.
Kol hatovim lekulam. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas Besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah.